Vamos falar agora um pouquinho de etologia. Etologia equina é a ciência que estuda o comportamento dos cavalos na natureza. E em seu habitat natural, o cavalo, ele é um animal gregário, ele vive em manadas e livre nas pradarias. Ele se alimenta basicamente de capim e estabelece uma hierarquia naturalmente entre os integrantes dessa manada. A égua alfa é a dominante, que é responsável pela organização da manada toda, os mais velhos ensinam os mais jovens, e o garanhão alfa é o responsável pela segurança da manada. Aí o que acontece na nossa modernidade toda? A gente pega o cavalo, que tiramos da natureza, e colocamos dentro de uma baia. A baia é muito similar a uma toca, e quem vive na toca são os predadores dos cavalos. Então, onça, puma, esses felinos que existem lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e também são os predadores dos cavalos. Então você pega um animal que vive em liberdade, que evoluiu ao longo dos milhares de anos. Há milhões de anos o cavalo tinha 40 centímetros, então tamanho um pouco maior do que um cachorro. E você pega um animal que se desenvolveu para fugir, um animal de fuga, e coloca ele num ambiente que é a casa do predador dele, então você começa a ter uma série de problemas, não só físicos, mas também psicológicos. Então o cavalo começa a morder a porta, engolir ar, sambar de um lado para o outro. Então quando a gente passa a entender e conhecer melhor um pouco da natureza do cavalo, a gente passa a tratá-lo de uma forma mais adequada, a mantê-lo mais próximo do que ele é na natureza, e a gente consegue extrair o melhor dele. Então, por exemplo, ração. Quando nós começamos a exigir mais do cavalo, o cavalo na natureza, o que ele faz é sobreviver. No que nós fizemos essa parceria com o cavalo, que o homem, o ser humano, o Homo sapiens, passou a montar num cavalo, nós começamos a ter uma exigência maior de desempenho desse cavalo. Então, as pastagens, que também já não são tão nobres como já foram no passado, por conta de queimadas e inúmeras plantações que aconteceram em cima dela, já não tem a mesma quantidade de nutriente que tinha no passado. Então se faz necessário nós complementarmos a alimentação do cavalo com ração, mas mesmo a ração tem que ser uma preocupação grande que nós temos em porcionar essa ração. O ideal é que você tenha uma consultoria de um zootecnista ou do seu médico veterinário para balancear essa dieta do seu cavalo. Isso tem a ver com a atividade que você vai desempenhar com ele e com a idade e o peso de cada cavalo. Dentro ainda do comportamento animal, eles são gregários, na natureza nômades, eles se deslocavam cada vez que a pastagem rareava, eles se deslocam para outras pastagens e eles se comunicam através de uma linguagem silenciosa. Essa linguagem silenciosa foi codificada pelo domador americano Monty Roberts e ele deu o nome para ela de ecos. Nós baseamos a comunicação com os nossos animais aqui no CTE através dessa linguagem ecos. E a gente desenvolve e ensina uma percepção dos sinais que o cavalo te dá de acordo com o que você está fazendo. Então você passa a aprender a observar a inserção de pescoço, orelha, se está mascando ou não, posição do tronco em relação a você. Vamos fazer um exemplo aqui. Se você entra de uma forma afoita dentro de um piquete, o que acontece com o seu cavalo? Ele se distancia de você. Ele vai se afastar e parar para olhar novamente onde você está. Se você toma uma atitude abrupta, mais rude, ele certamente vai correr e você dificilmente vai pegá-lo no pasto ou vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir colocar um cabresto nele. Agora, se você assume uma atitude amena e você aprender a linguagem que nós estamos aqui dispostos a ensinar para se comunicar com o seu cavalo, uma abordagem diferente, se aproximar de uma maneira calma, tranquila, no final
do treinamento, você vai ver que esse cavalo solto no piquete vai vir até você, ao invés de você ter que ir até ele quando você se aproximar da porteira do seu piquete.